bom dia, acorda, acorda Brasil. Olha aí, o galo já cantou, dizendo acorda, acorda Brasil, acorda Nordeste, acorda Sergipe, acorda, você que é de perto, você que é de longe, bom dia, bom dia, bom dia. Você que é aqui do sertão sergipano, pense que terra maravilhosa, pense que povo maravilhoso aqui do sertão. Então você que é aqui de Glória, exatamente da terra que mana leite e mel, você que é de Poço Redondo, você que é de Canindé de São Francisco, você que é lá do povoado do Canadá, você que é, sabe, todo o sertão, né? Monte Alegre, nós temos diversas pessoas aí que assistem, que nos assistem, que nos acompanham. Você que é da Nossa Senhora do Socorro, você que é de Aracaju, daqui a pouco está chegando por aí, né? Hoje tem que viajar aí para Aracaju. Você que é de Santa Rosa de Lima, de Capela, que mais? Nossa, Sergipe é grande demais. Você que é do Senhor, você que está despertando 5 da manhã, não é moleza, só os valentes, só aqueles que querem realmente caminhar com o Senhor logo cedo, em nome do Senhor Jesus. Começamos o mês passado, né? O mês de agosto, e olha, só de começo Deus fez coisas tremendas, né, na nossa vida. Tu imagina o que Deus tem mais lá para frente. Então vamos andar com Deus, que quem anda com Deus tem resposta, tá certo? Quem anda com Deus tem resposta. Deus é tremendo. Então tudo que está impedindo você de receber algo do Senhor está na falta de entendimento. A palavra do Senhor declara que o povo sofre, o povo perece por falta de entendimento. Então, ao tomar essa decisão, eu vou acordar às 5 da manhã, vou caminhar com a pastora Tânia. Talvez você nunca leu o livro de Gênesis completo, né? Leu partes pelo que os pastores vão pregando, mas nós vamos ver, né, essa leitura de Gênesis e vários, né? Vamos caminhando aí na Bíblia e Deus vai falando com a gente. A palavra do Senhor mostra que Jesus, ele ia caminhando no deserto e a multidão não sabia para onde Jesus ia, mas queria estar com Jesus. Porque Jesus, ele era paciente, gostava de ensinar. O ministério de Jesus é de ensinamento. E ministério de ensinamento, nós temos que entender que eu preciso me assentar e aprender. Amém? Então as pessoas caminhavam com Jesus, sentavam, Jesus parava ali, sentava em cima de uma pedra, sentava ali, mandava afastar o barquinho, sentava, o povo tudo sentava ali ao redor, o povo ficava tudo de pé, e eram horas, irmãos, horas, né? Não era 40, 50 minutos como nós fazemos, não. Eram horas. E cada dia que aquelas pessoas iam ouvindo Jesus, o entendimento vinha, os olhos se abriam e o milagre acontecia. Amém? Aonde a luz, ela está imperando, as trevas, ela não prevalece. Então, as cadeias eram quebradas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. Amém? Então havia até manifestações de demônios, porque o demônio não podia mais segurar aquela vida, aquela família. Quem está entendendo, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vá abrindo a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 21, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós paramos aqui no versículo 21. Gênesis capítulo 21. Paramos no versículo 21, vamos dar continuidade aqui, essa caminhada
né, com Abraão. Quanta coisa aconteceu. Pois é, a vida do crente é assim, muita coisa acontece. Diga glória a Deus. Você que está aí, né, querendo que muita coisa aconteça, tem que andar com o Senhor. Amém? Tem que andar com o Senhor, tem que ver como Deus é bom, como Deus cuida, como Deus ensina, como a palavra de Deus transforma. Em nome de Jesus. E aqui já estão, né, aqueles que têm compromisso e outros estão chegando aí. Olha aí, o irmão Valdir já chegou, a Maria Gorete, bom dia. O Ademo já chegou, o Almir, ó, os homens estão dando de banho aí nas mulheres, hein? O irmão Almir já chegou, o irmão Roberto Feitosa já tá aí também, só tá os homens, cadê as mulheres? Acorda, acorda, em nome do Senhor Jesus, e vira hábito, né? No dia que eu não pude estar aqui, os homens foram primeiro falar assim, pastor, o que foi que houve? Eu já me habituei, já estou lá sentado, antes de eu trabalhar eu tenho que ouvir a palavra, né? Olha lá, a Lícia também já chegou, tá vendo aí? Os homens estão, né? E vamos aí, o exército masculino é que acorda cedo, é? Cadê as mulheres? Em nome de Jesus, tá chegando por aí, né? Quando eu estou continuando aí, vai chegando, um atrás do outro. Cheguei. Bom dia, paz, graça e paz. Amém? Vamos lá, irmãos. Vamos começar aqui, que daqui a pouco eu tenho que viajar. E é tudo muito corrido. E nós já estamos preparando também a igreja, irmãos, né? Finalzinho eu conto. Vamos lá. Em nome de Jesus. Nós vimos que no versículo 21, né, que o Abraão e todo o seu povo passou ali por Gerar, né, estavam habitando ali. E nós vimos o episódio ontem da separação, né? O Abraão teve que mandar embora, né, o seu filho, que foi gerado de Agar, né? Então mandou mãe e filho ir embora, porque não era o projeto de Deus, né? Então, tudo que não é projeto de Deus vai ter um dia que a gente vai ter que largar. A realidade tem que ser, né, aquela pessoa, por exemplo, que tem vida dupla, né? Não tem gente que tem vida dupla antes de se converter, né? Tem duas mulheres. E às vezes uma não sabe da outra, ou a outra, né, a segunda que entrou aí no caso, sabe até da mulher que tem direito. E aí o que acontece? Quando você anda com Jesus, quando você anda aqui na verdade, aquilo que não é de Deus tem que largar, tem que sair, o vício tem que ir embora, não é isso? Aquilo que é maldição a gente tem que largar. E o Abraão teve que mandar embora a Agar e o seu filho. Mas como era filho, ele era herdeiro, Deus se comprometeu, né, com o filho de Abraão. Mas aí, vida que segue. Aí vamos ver versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. O Abimeleque, o rei Abimeleque, era o rei de Gerar. Vocês lembram que o segundo rei, aonde o Abraão chegou ali com Sara, e Sara sempre formosa, e o Abraão com medo que matassem ele para ficar com a esposa, então ele contou que a Sara era irmã, e era meia-irmã, filha, né? Filha do pai, mas não da mesma mãe, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe, não é isso? E foi aquela coisa, né? O rei Abimeleque realmente colocou o olhão para cima da Sara, aí já mandou preparar lá no harém, né? E graças a Deus que tinha preparação, senão ele estaria, né, lascado. Mas quando foi a noite,
o Abimeleque, por que o Abraão fazia isso? Porque ele achava que, bom, aqui, né, é um povo idólatra e esse povo não tem temor de Deus, né? Esse povo não tem temor de Deus. Você sabe que tem muita gente no mundo que, assim, ainda não confessou Jesus, mas tem gente, irmãos, tem gente que tem mais comunhão com Deus, é mais temente a Deus, obedece a Deus, do que muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço. Diga misericórdia. É Deus querendo nos ensinar, né? Deus querendo nos ensinar. E o rei Abimeleque teve um sonho, você lembra? Ele teve um sonho e Deus disse a ele, né? Olha, maldição instalada no seu reinado, porque a mulher que você, né, pretende dormir é uma mulher casada. Então nós aprendemos, né, que Deus, ele abomina a separação, abomina a promiscuidade, ele abomina o adultério. Deus não, né? Porque quem criou o casamento foi Deus. E a Bíblia do Senhor diz que o leito do casal tem que ser sem mão. Aí o Abimeleque, veja que ele tinha comunhão com Deus, porque Deus o alertou antes de acontecer. E ele se levantou e falou assim, mas Deus, como é que você vai destruir um povo por inocência? Porque eu perguntei e me disse, e veio, olha, fulano, né, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tudo que ela faz dá certo, toda opinião, direção que ela faz, né, Deus está com ela. Eu vou colar aqui, eu vou me aconselhar aqui, né, eu vou andar junto aqui. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa de Deus. Vocês lembram também nós vamos chegar lá, do Eliseu? Né, a mulher olhou e falou assim, ficou uma semana olhando ele fazendo a obra ali, né, bem desprenciosa, só obedecendo a Deus, irmão, só obedecendo a Deus, né, sendo aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que quando sai, né, aí o vizinho tá na porta, bom dia, bom dia, bom dia, né, Deus é bom, Deus abençoe seu dia, Deus é contigo. Né? Bom dia, hoje está quente. Hoje não está muito frio, não. Hoje está quente, né? Olha, o friozinho chegou. Olha, está chuvoso, né? Mas graças a Deus. Então é aquela pessoa que ela alcança, né, um bom testemunho. Né? Dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, no trabalho, onde for. Tem gente que é péssimo em casa. Mas quando chega com a família, já na soleira da igreja, é um sorriso lá com o gato, é né? Tem gente que quando sai de casa, é assim, já viu? É. Antigamente, bem lá longe, tinha esposa, tinha filho que saía com o marido, ou o marido que saía com a esposa, os filhos que saíam com a mãe. Então, quando encontrava outras pessoas, era só beijo, olha, bom dia, né? Você é crente, bom dia, amada. E então, beijinho pra cá. E os filhos, a nossa mãe real ficou em casa, a imaginária tá aqui na rua. Olha, ela é agradável com todo mundo, meu pai é agradável. Lá em casa parece o cão chupando manga, misericórdia. Não, irmãos. Nós temos que alcançar esse testemunho. Tudo que a gente faz, né, tem a bênção de Deus. Tudo que você faz, né? Ele diz assim, Deus é contigo em tudo que fazes. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Né? Então, lembra que quando o Abimeleque, né, pediu oração ao Abraão, Deus ouviu, né, o povo prosperou,
todo mundo começou a gerar, né? As mulheres começaram a gerar porque elas não estavam gerando filhos. E aí o Abimeleque disse, olha, você pode escolher aqui uma terra, pode ficar com o seu povo aqui, pode se instalar aqui, né, nos arredores da nossa terra. Quem é bobo? Vou deixar aquela pessoa que tem a bênção ir embora, né? Quem é bobo? Né? Ele sabia que Deus estava com ele. Vai ficar aqui perto de mim para prosperar o que é meu. Para derramar bênção na minha vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece com o pastor. Quando é um pastor que abençoa, né, que vai abençoando a congregação, ninguém quer que aquele pastor vá embora. Mas quando é um pastor mesmo, que isso, chilepe, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Mas, né, tudo é proveitoso, tudo é bênção para nós, né? É Deus nos ensinando alguma coisa. Mas, e ele falou assim, olha, eu quero que você seja verdadeiro, né, comigo, com os meus filhos que né, estão crescendo, com os meus netos. Então, ele tinha a pretensão, né, no olhar humano, que a comitiva do Abraão, o povo de Abraão, o povo de Israel, não ia sair dali, porque ele ia colher muita bênção, né? Aquela terra ia ficar muito próspera, por conta do povo de Deus. E ele queria, ele abençoou por maneira. Abraão saiu, né, ali da tenda, lá da terra lá de Gerar, da vista de Abimeleque, muito abençoado. Ele abençoou em tudo, né? Em todo lugar que o Abraão ia, ele ia o quê? Aumentando as suas bênçãos. E aí, queridos, por conta disso, ele foi até lá visitar ele, né? E ele queria que ele fosse assim, verdadeiro. Ele disse no versículo a seguir, no 24, e disse a Abraão, eu jurarei, porque Abraão era uma pessoa assim, né, uma pessoa correta. Não, meu querido, o que é que você precisa, né? Estamos juntos. Ele sabia que não era nada de mal, porque Deus estava no controle. Aí no versículo a seguir, 25, Gênesis, peraí, deixa eu escrever aqui, porque tem gente chegando aí, tem gente que Deus está despertando aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos em Gênesis 21, a irmã Mari chegou aí. Bom dia, irmã Mari já está por dentro aqui. Ontem nós recebemos essa palavra aqui, à noite. Foi o nosso último culto da família, no endereço que a gente está. Né? Nós já vamos pegar as malas. Vamos pegar as malas e já partir. Partir para onde? Para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Tá ficando tudo. Ontem eu não quis mostrar, não. Vou mostrar sexta-feira como é que vai, como é que já está. Como é que já está o milagre, em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos. Aí o Abraão se comprometeu, né? Abraão, porém, no versículo 25, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Versículo 26, então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Então, aconteceu uma contenda. Sabe que o homem de Deus, o servo de Deus, ele não gosta de contenda, irmãos. Quem anda com Deus não gosta de contenda, não gosta de briga. Amém? Entenda isso. Quem anda com Deus não é barraqueiro.
Quem anda com Deus, sabe, não anda contendendo, fazendo fuxico, quem anda, irmão, lembre-se, eu sou de Deus, então eu não, né? Se você abrir, eu vou abrir para você em Romanos, mas agora anote para você estudar. Romanos, no capítulo 12, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Romanos, capítulo 12, aqui no versículo de número 17. Veja que o Abraão não entrou em contenda com os servos de Abimeleque, nem foi fazer fuxico daquilo que está acontecendo, não. Diz aqui a palavra do Senhor, por que ele fez isso? Olha a postura do povo de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 17. A ninguém tornei mal por mal. Se fizeram mal, não dê o mal de volta. Amém? Seja quem for. A ninguém tornei o mal por mal. Procurai as coisas honestas. Cristão é honesto, viu? Amém? Você está entrando agora, está aprendendo com Jesus agora, o povo está perecendo por falta de entendimento, não anda em honestidade, né? Tem uma palavra dúbia, diz que vai fazer, não faz. É melhor a gente, meu irmão, me perdoe. Eu disse que ia fazer, mas acabou não dando certo, do que fazer aquela cara de paisagem, né? Diz que ia fazer, diz que e vai, mas fulano disse que ia fazer. Por isso que eu não gosto desses crentes. É tudo, né? Tudo conversa dupla. Diga, tá repreendido em nome de Jesus. Vamos para frente. Aí ele diz aqui, olha, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Então, procurai as coisas honestas perante a sua família, sua parentela. Ontem nós estávamos orando aqui sobre a família. Hoje, quarta-feira, a maioria das igrejas é o culto da família. Amém? Em algumas igrejas nossas é terça-feira. Aqui, por enquanto, está sendo terça-feira, né? Mas Deus sabe do amanhã. Então, irmãos, sobre todos os homens, perante todos os homens, nós temos que ser honestos. Não tem aqueles pais que fazem a coisa errada e exigem que os filhos façam a coisa certa? Aí ainda faz assim, né? Fala assim, olha. Aí quando o filho fala assim, mas o senhor faz. Não é para você mentir. Oxe, o senhor mente, a senhora mente. Olha, não é para pegar isso aqui, não é para... Oxe, a senhora faz. Aí, qual é a frase da pessoa incoerente? Olha, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Ai, dá um nó, né? Na cabeça da criança. E como assim? Não. Irmãos, ele diz que a gente tem que procurar as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Glória a Deus. Dona Maria Ângela, aproveita, abre a Bíblia, que agora não é hora de orar não, é hora de aprender. Depois que a gente aprende, que a luz acende, é hora de acender a lâmpada da sua casa, da sua vida. Depois você ora. Amém? Então abra a Bíblia aí, tá bom? Senta para ouvir. Quem não senta para ouvir vai ficar sempre pedindo oração para os outros. Amém? Senta para ouvir que Deus vai lhe ensinar. E aí você vai orar com propriedade e o mal vai embora. Em nome de Jesus. Vamos lá. Volta aqui. Em nome de Jesus. Aí em Romanos 12 ainda. Estou lá no versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, sabe que tem gente. Ora pelo meu vizinho. Olha, irmão, e o problema não é o vizinho, não. O problema é ele. Ora pelo meu chefe. O problema não é o chefe, não. O problema é ele. Que não faz as coisas certas. Não é isso? Que faz fuxico dos funcionários tudo. Né? Que anda em contenda com todo mundo. Que compra e não paga. Que pede emprestado, mas não devolve. Amém? Então o problema não é o outro. Olha só. Né? Que tem povo que ora. Mas o problema não é os outros. A gente tem que ser o canal de bênção.
Amém? Às vezes o problema é de quem está pedindo oração, que não é um canal de bênção. Porque se fosse um canal de bênção, Deus estava ouvindo sua oração. Mas muitas vezes não quer se corrigir. Então vamos voltar aqui. Ele diz aqui que a gente, né, tem que ter paz. Está tendo paz com a sogra? Ah, minha sogra jararaca. Então, o problema não é a sogra, não. O problema é tu, que não se converte. Não faz o que é certo. Amém? Que não fica calado. Que fica debatendo com todo mundo aí. O problema é tu. Porque o cristão, ele leva a bênção. O cristão, ele leva a paz. O cristão leva a harmonia. Então, ele está ensinando aqui. E era o que o Abraão estava dando de testemunho. Qual é o testemunho que você está dando aí para sua vizinhança? Ixi, vizinha aí diz que é crente. Só anda com burrado. Só anda chutando o pau da barraca. Só anda discutindo. Quando acabar no domingo, sai com cabelão, com saia e a Bíblia dando debaixo da mão, dizendo que é crente. O problema é tu, meu irmão. Vai se converter, minha irmã, para Deus ouvir sua oração. Amém? Se converta que vai dar tudo certo. Né? Converter não é só dizer, eu sou de Jesus, Jesus me aceita como meu único e suficiente Salvador. Ai, Jesus, ai, meu nome agora está no livro da vida. Ninguém mexa comigo, que agora meu pai vai dar conta de mim. Então, Jesus ensina como a gente deve andar, viu? Em nome de Jesus. Aí, se você andar na luz, tudo ao seu redor vai se tornar luz. Agora, se você for um crente treva, vixe, meu Deus, crente treva, tem, né? Tem crente que treva, misericórdia, que ninguém, né? Então, a Bíblia diz aqui, ore, 19, não vos vingueis. Então, Abraão não se vingou, né, dos funcionários, ele não foi fazer fuxico, não se vingou dos funcionários de Abimeleque. Abraão esperou o tempo certo. Aí diz aqui, olhe, não vos vingueis a vós mesmos. Ele não foi tomar vingança, amados, amadas, amados. Mas dai lugar, né, à ira. Ou seja, você fica irado. Tem coisa que acontece que a gente, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda que eu sou teu servo, Pai. Me ajuda que agora o negócio pegou aqui. Mas aí você vai aos pés da cruz, você bota tudo lá dentro de Deus. Sabe por quê? Olha o que Deus diz aqui para nós. Aqui no restante do versículo. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Amém? Então, Deus, ele faz juízo, ele julga a causa. Então, você não tem que sujar sua mão, sujar sua mente, sujar sua boca, ser o crente fuxiqueiro, né? É aquele crente que ele vai dar conta da família, né? Ele vai dar conta lá da igreja. Às vezes na igreja tem aquele crente fuxiqueiro. Pastor, não é por nada não. E eu já gosto, que aí eu gosto de andar com Tramontina, porque Tramontina, ela fabrica fábricas boas, né? Por isso que fala assim, aquilo ali é Tramontina, porque o corte da Tramontina é ligeiro. Então a gente tem que ser Tramontina. Já veio com fuxico, corta logo. Já veio, corta logo esse negócio. Corta logo. É aquele filho que sempre conta alguma coisa dos irmãos. Corta esse mau hábito logo. Amém? Corta esse mau hábito. Então, tá lá o pastor, né? Principalmente pastor recém-chegado, que não conhece muito. Aí vem aqueles irmãos, né? Ah, pastor, olha, a dona Furibeca é um problema, pastor. É isso, isso, isso. Não, irmão, a obra não é de Deus. Se o pastor for de oração, né, ele vai enxergar. Ele vai enxergar. Não precisa ser fuxiqueiro, não. E tem gente que é triste. Aí a gente pega logo, corta, né? Que a pessoa que chega sai tonta. Que foi isso, Fulano? Não, não. Ô, pastor, desculpe. Perdão, pastor, tô indo, viu? Amém?
Então, o Abraão, voltando lá para Gênesis, né, quem está comigo, o Abimeleque estava dizendo assim, eu não sabia disso. Quer dizer que contenderam e arrancaram, né, a possibilidade de vocês beberem água desse poço? Ninguém me contou. E você também não foi reclamar. Por quê, irmão? Porque Deus espera o tempo, o cristão espera o tempo certo das coisas. É o cristão que quer paz. Sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O cristão tem que aprender que o que semeia, tudo que ele semear, se ele semear coisas boas, virão para ele coisas boas. Mas se semear coisas ruins, virão para ele coisas o quê? Ruins. Amém? Amém, irmão? Tem que aprender isso, em nome de Jesus. Então, né? E coisa boa é viver dessa parte, né? Ah, o que aconteceu? Aconteceu isso. Fulano, oxi. E onde a senhora estava aqui, não sabe de nada? Graças a Deus, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Amém, irmãos, né? Então, quem anda com o Senhor, irmão, ele anda em paz. Ele tem paz com todo mundo. Ele é um cristão luz. Onde ele vai, ele leva a luz, ele leva a prosperidade. Ah, pode estar maior confusão, entendeu? Mas Deus está com ele ali. Deus está no negócio. Ele está em paz. Então, voltando lá, no versículo 27. E tornou Abraão, né? Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-lhe a Abimeleque. E fizeram ambos concerto. Concerto aqui, toda vez que você vê concerto, é aliança. Fizeram um acordo. Amém? Por que o Abraão, ele sentiu ali no coração de dar ovelhas e vacas? Porque quando ele saiu da presença do rei, o rei mandou abençoar eles por maneira. Então ele estava devolvendo uma espécie de dízimo, amém? Estava devolvendo ali, porque ele sabia que Deus, né? Que Deus mandou, porque naquele tempo era tudo em vacas, ovelhas, essas coisas, né? Então ele estava ali, né? Reconhecendo e estava ali como uma espécie de dízimo daquilo que ele recebeu. Ele estava devolvendo ali, né? Para aquele que o abençoou. E a Bíblia vai mostrando aqui, no versículo 28, pôs Abraão, porém, à parte, separado, 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? Versículo 30, e disse, tomarás essas 7 cordeiras, o Abraão respondeu para ele, de minha mão, estou entregando direto da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Então o que o Abraão, o abençoado Abraão fez? Não deixaram, né? Ele sabia que aquilo não era ordem de Abimeleque. Então os funcionários do Abimeleque proibiu, cercou lá, né, o poço, não deixou o povo de Israel beber água daquele poço. Aí foram falar para Abraão, Abraão, o que a gente faz? Vai falar lá com Abimeleque. Não, Deus está comigo, Deus está conosco, né? Deus provê todas as coisas. Aí Deus mostrou um lugar, ele cavou, deu água, porque, irmãos, o importante é ter a bênção. Se a gente tem a bênção, onde a gente vai, a gente abençoa. Amém? Nós não dependemos de ninguém, irmão. Pastor, e agora? A senhora está preocupada? Coitado do Bolsonaro, né? O injusto está acontecendo tanta injustiça, né? O injusto Lula, né? Que roubou, que fez, né?
que fez, que aconteceu. Tá aí, fazendo um monte de coisa com o filho dele, o Alexandre de Moraes. Pastora, só está sem dormir, como vai ser? Pastora, daqui a pouco a gente não tem como comprar, a gente não tem o que fazer. Só está sem dormir? Eu não, irmão, dormir foi bem. Dormir, eu durmo bem. Como vai ser amanhã? Meu amanhã será melhor que hoje. Por quê, irmãos? Porque Deus está no controle de todas as coisas, que eu coloquei minha vida na mão de Deus. E agora? Né, quando eu fui, hoje eu vou no médico. Então, quando eu fui no médico, o ano passado, que eu estava com suspeita, né, uma suspeita de que havia um tumor no pâncreas, e tumor no pâncreas não é brincadeira, é coisa séria. Aí as pessoas, né, minha tia, quando soube, chorou desesperadamente. Aí minha mãe olhando assim, mulher, que tá desesperada. Não, mas tu não sabe, né? Porque a minha mãe é crente. Aí minha mãe, mulher, tudo tá na mão de Deus, né? Só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Aí o médico se assustou comigo. Olha, aqui tá dizendo assim, assim, o que a senhora acha? Eu não acho nada. O senhor só vai ter certeza quando fizer a cirurgia, né? Então, me tire o que está me massacrando aqui, né? Que é a vesícula que estava empaturrada de pedra. E aí só vai ver. Nossa, que calma. Se tiver, a gente vai fazer o quê? Vamos enfrentar aí, tomar quimioterapia, fazer os tratamentos naturais, tarará. E vida que segue, vamos seguir. Aí ele olhou assim, né? A senhora tão calma, falou assim, meu querido, eu prego sobre Deus e de vez em quando, com algumas pessoas isso vai acontecer. A gente não pede luta, não pede doença, não pede nada disso. Mas se vem, eu vou desesperar? Não, eu vou colocar na mão de Deus, ó Deus. Eu não tenho força natural para suportar, mas espiritual eu tenho. Então só vai à frente aí, né? Se eu tiver que ser testemunho para o povo, para alguém, eu tenho que passar por isso. Ai, Jesus. Mas, e no final não encontrou nada. Amém. Crente peru. Crente peru, pastora? Por que crente peru? Porque o peru, no final do ano, nas ceias, né, natalinas e nas ceias de Réveillon, mata um peru que de véspera, né? Mata o pobre do peru, tempera o pobre do peru, né? E quanto mais ele ficar marinado lá no tempero, mais a carne dele vai ficar mole e mais eu mesmo não gosto. Mas o povo diz, né? E é assim, tem gente que ele tem uma má notícia, ele fica sem dormir. Meu Deus, como vai ser? Como vai ser? Não quero ter filho, meu pai, porque como é que eu vou deixar filho nesse mundo? Não, você vai criar um filho na presença de Deus, vai ensinar o que é certo, vai mostrar para ele que se ele for fiel a Deus, porque se você, quando a gente está seguindo, nos tempos difíceis, será que Deus não abençoou Abraão? Abraão saiu dos tempos difíceis mais próspero do que ele entrou. Por quê, meu irmão? Porque ele confiava em Deus. Você confia em Deus? Eu digo, nem é L, nem é B. Minha vida não está na mão dele, não. Porque o governador, o problema é o governador. É oportunidade, o governador, o prefeito, seja lá quem for. É oportunidade deles de fazer o que é certo. Amém? De fazer o certo, de ser justo, é a oportunidade dele. Porque tudo que ele fizer, ele vai semear. Pode demorar anos, mas ele vai colher, né? Às vezes eu fico vendo aí o Alexandre de Moraes com aquela cara de ruim, oro por ele, olhe por ele, meu irmão. Porque o cara tá sempre com a cara, né? E ele era até bonito. Acharam um negócio dele aí atrás aí. Rapaz, o cara tinha uma cara boa. Mas o cara foi pro governo, aí que a gente fica assim, Deus me livre. E até uma pessoa fala assim, rapaz, esse povo que vai às vezes pro governo fica tão feio e acaba uns velhos doentes, e é pior que é mesmo, gente. E é uma luta, né? Por quê? Porque quer aquele dinheiro. Tem dinheiro que não é bênção não na vida, né?
Melhor é o pouco com a bênção de Deus do que o muito com a perturbação, porque tem muitos ali que a perturbação que tem que se alinhar com a mentira, que tem que pagar propina para um, pagar propina para outro. Quero nada, meu irmão, quero a minha vida na mão de Deus, porque eu vou seguir em paz e vou prosperar em nome de Jesus. E Deus vai me guardar, mesmo que fique doente, Deus vai guardar. E ver que alguns morrem, né, que paga tudo que ganhou, paga médico caro, vai para fora, mas não resolve nada. E o outro que anda com Deus, né? Vai depender do SUS, do velho SUS, depende lá do hospital mais cheio, né? O João Alves que é lotado, e é curado. O que será, hein? Esteja na presença de Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus, tenha paz com todos. Glória a Deus, né? Faça o certo. Eu falei ontem sobre um caso, tem gente que ele é crente, né? Se diz cristão e só vive amarrado financeiramente. Cristão não pode comprar e ficar sem pagar. Olha o mau testemunho. Ora para a família curar, para a família converter, para a família. Mas, primeiro, o que Deus diz lá em Malaquias? Roubarás o homem a Deus? Aí Malaquias pergunta, em que nós te roubamos, Senhor? Né? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o cristão não devolve, não faz o que é certo. Não devolve dízimo, não planta suas ofertas. Né? Deus de vez em quando fala algo para você semear. Né? Por exemplo, você quer ir de outro lugar, vou aproveitar logo. Olha, igreja, quando você vai numa igreja, você está ali na igreja, não é só igreja não, mas principalmente igreja que é solo fértil, porque é obra de Deus. Então, por exemplo, nós que estamos nessa, né, vivendo o milagre a cada dia eu digo, Senhor, usa os anjos, né, usa de perto, usa de longe, usa os desconhecidos e os conhecidos também. É oportunidade, né? Quem quiser semear na terra de glória, a oportunidade é agora, viu? Porque você vai ter uma grande colheita em nome de Jesus, vai por mim. Então, aí a pessoa, Deus, vamos supor, a igreja está em reforma, a igreja está em construção. Sabe que tem gente que foge? Desde que eu me converti, eu via isso lá na sede. Eu falava pro pastor, né, pastor, na época, Joséildo. Ô pastor, agora que a igreja vai passar uma reforma que vai ser benefício para todos nós, os membros, tem alguns irmãozinhos que parece que some. Aí o pastor fala assim, meu filho, e você pode ver que são sempre os mesmos, que tá com a canequinha sempre pedindo. Por quê? Porque na hora de semear, né, na hora que ele sabe que Deus vai falar com ele, que ele vai semear alto, e ele só quer receber, ele não quer dar. E aí ele some. E ainda fica pensando que a obra vai parar, né? Eu vou sair, que agora vai ser uma pedilança de dinheiro. Eu mesmo não tenho essa preocupação, porque eu gosto de ensinar. E se você aprende, 2 mais 2 são 4, Deus vai lhe prosperar. Se você não quer, né, Deus não vai lhe prosperar. Aí se você me pedir, pastora, ore pela minha vida financeira, venha cá, menina, olha o que diz a palavra, né? Você está sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Pastora, minha vida financeira está toda embaraçada. Por que será? Porque a palavra do Senhor declara que aquele que planta, colhe, aquele que dá, recebe, boa medida, sacudida e recalcada. Né? Isso que está ali, a bênção do fiel, né? Vai ter para dar e para emprestar. Veja bem, vai ter para dar e para emprestar. Eita Deus, estou nessa. Então, às vezes eu via lá na sede acontecer. E quando a igreja ficava pronta, o bonitinho, eu voltava para a minha igreja, né? Chegou lá no ouvido, rapaz, a igreja tá uma benção, tá tão linda a nossa igreja. E é mesmo, Aí chega cara de pau. Eu sempre assistia isso, eu ficava e falava com a gente, os auxiliares. Nossa, Betânia, nossa igreja tá linda, meu Deus, que coisa linda. Vou falar para meus amigos, trazer todo mundo para cá.
que tá tão linda a minha igreja, tá com isso. Aí eu falava, pastor, tem gente que é cara de pau, né? Aí o pastor falava assim, pode ver a vida desse cristão aí, só vive na derrota. Deus não tem a oportunidade de mostrar quem ele é. Amém? Então, seja inteligente. Semeie. Aqui o Abraão, ele recebeu porque Deus era com ele, porque ele sabia semear, ele sabia devolver a Deus. Amém? Então, ele estava aqui, né? E cristão, voltando aqui, a gente já vai terminar, tá bom, irmãos? Eu gosto da palavra de Deus, que Deus ensina muita coisa pra gente. E aí, a oração, você ora e vai dar certo. Em nome de Jesus. E aí, queridos, ele cavou o poço. No versículo 31, vamos lá, a gente vai terminando. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram, ou seja, fizeram uma aliança. Assim, fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então, o Abraão iria ficar por um tempo determinado ali, naquele lugar, mas ali eles fizeram uma aliança, né? Abraão seria um bom vizinho, glória a Deus, né? E Abimeleque também, né? Queridos, você quer que as coisas comecem a correr bem para você? Você quer que a oração que você faz pela sua família, né? Você quer colher frutos disso? Seja um cristão. O que é ser um cristão, pastora? É ser parecido com Cristo. A Maria Gorete diz o quê? A afeição dele não nega que está aliado com a coisa ruim. É verdade. Né? Aquele que... entendi. O Alexandre de Moraes. Irmão, mas... a vida é assim, cheia de oportunidades. Abraão teve a oportunidade de mostrar o que é ser de Deus. E que oportunidade? É ser de Deus. Aonde você for. Pode ser no governo, amém? Na sua vizinhança, num lugar rico, num lugar pobre, com os amigos ricos, com os amigos pobres. Você é uma só conversa. Você é de Deus. Você é aquela pessoa que abençoa. Amém? E aí a sua oração vai dar certo. Não é parar de estar pedindo, fulano, ore por mim, fulano, ore por mim, pastor fulano de tal, presbítero fulano de tal, mulher do fogo, homem do fogo. Tem que ir a vida toda, pelo amor de Deus, senta e aprende com o Senhor, muda a sua vida, né? Seja uma pessoa conectada com o Senhor, seja uma pessoa que perdoa, né? Irmã, limpa o seu coração, limpa a sua casa. A casa que não é limpa, vai ter barata, vai ter rato, vai ter traça, vai ter um monte de coisa, um monte de sujeira. Assim somos nós. Pessoa que não perdoa, pessoa que não faz o que é certo, pessoa que, sabe, tá com o coração cheio de tralha, cheio de brecha para doenças, cheio de brecha para várias confusões. Irmão, vamos viver com Deus, que Deus é bom. Então, Abraão era um homem, vamos voltar aqui para você entender que esse tem que ser o seu testemunho, né? O segredo está aqui no versículo 22, o segredo não, né? Nós temos que ter esse reconhecimento, né? Na família, na vizinhança, no trabalho. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, né? Juntamente com Ficol, príncipe do seu exército, ele foi acompanhado com o chefe do exército, né? Falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo, viu? Em tudo o que fazes. Eita, que frase linda, irmão. Aonde você vai, Deus é contigo. Glória a Deus, né? Fulano, tá na mão de fulano. Agora tá na mão certa. É lindo demais, irmão.
Feliz demais. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo aquele Nicolas, representante de Cristo, príncipe do Senhor, um jovem príncipe do Senhor, que os pais não tiveram medo de ter aquele filho, porque ensinaram a andar na palavra, ensinaram a verdade, foram mostrando ali o caminho da verdade. E aquele que ensina o caminho da verdade desde pequenininho, né? Mesmo no tempo bom, no tempo ruim, amém? Na escola, não, meu filho, o cara deu na esquerda, dá à direita, né? Deu na direita, dá à esquerda, dá murro, faz isso, faz aquilo. Não, meu filho, vamos perdoar, vamos orar, vamos fazer diferente. Ah, não me deu o lanche, não deu, não partiu com você? Então amanhã nós vamos comprar uma coisa boa para você e você vai dar um inteiro para ele. Foi ensinando boas coisas. Por isso que ele é um gigante na fé. E é um gigante ali, vai ser um futuro presidente. E vai ser diferente em nome de Jesus. Vai ser um presente, né, no tempo certo, porque ele não tem idade, né, ele já tem a personalidade. Então, irmãos, seja de Deus, reconhecido pelos homens, reconhecido pela família. Por quê? Porque tua família vai te procurar. Pode orar por mim, pode tal coisa por mim, porque só vai no poço que dá água. Amém? Seja o poço que dá água. Seja o poço que a mão de Deus está lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus, seja reconhecido, né? Eu recebi esse desafio. Existem alguns lugares que a gente passa como pastor e recebe um desafio. E eu fico ouvindo, sabe? Igrejas que eu passei. Não, mas a senhora é uma bênção, pastor, não se preocupa não. Pode ter só 10 membros. Pode ser, se a senhora tiver 30 membros. 10 membros são fiéis. Os outros 20 que são infiéis vão entender que Deus é com a senhora. Aí outro dia a minha irmã falando comigo esses dias. Pastor, eu lembro da senhora no João Alves. Foi benção, pastor. Lembro que a senhora teve aquele desafio para fazer e foi fazendo. E depois a igreja cresceu, né? Eu nem lembrava mais, irmão. Aí eu falei assim mesmo, né? Pastora, esquente não, né? Quantidade nunca foi desafio para a senhora. Porque quanto mais difícil é, mais a glória de Deus se manifesta. Amém, irmãos? Ande com Deus. Ande com Deus. Vai dar tudo certo. Andar com Deus, né? Não é que a gente vai, né, andar somente num jardim florido. Não, vai ter pedra, vai ter deserto. O deserto não é lugar da gente morrer, é lugar de passagem, é lugar de ver todos os dias a mão de Deus. Amém? Deserto, tempo difícil, aleluia. Quando você está saindo de lá, as pessoas vão reconhecer, fulano é de Deus mesmo. Olha, passou por aquilo ali, olha como Deus abençoou. Repare como a pessoa, né? A pessoa sempre com brilho ali, sempre sorrindo. Ande com Deus, irmão. Ande com Deus, que você vai dormir, vai acordar, vai agradecer e vai ajudar o outro a se converter. Seja firme, seja forte e corajoso. Vamos orar? Vamos embora, tem que ir embora, irmãos. Eu não queria nunca pregar a palavra de Deus. E agora a gente começa a conversar, quase não quer sair. Irmãos, compartilhe, né? Compartilhe essas mensagens. Vai chegando no lugar certo, no solo certo. E Deus vai fazendo a obra. Quem faz a obra não sou eu, nem é pastor nenhum. Quem faz a obra é Deus. Amém? Ilumine os caminhos. E aí, né, na verdade, Deus demanda a bênção. Vamos orar. Em nome de Jesus. Antes de orar, deixa eu ver aqui. Minha irmã Mari, mãe Vete, Deus abençoe, né? Irmã Maria Gorete,
Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem mais. Maxilene. Aleluia, aleluia. Olha só quantas pessoas aí, outras que já passaram. Tem gente que está se arrumando para sair, ele passa, depois ele assiste o restante. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu vou ver lá, já passaram 30 pessoas, né? Eu entendo que aquelas pessoas, elas entraram, foram ouvindo o tempo que deu, né? E tiveram que sair porque foi trabalhar. Vamos trabalhar, né? Que Deus é bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, que palavra poderosa, meu Deus. Hoje, em algumas igrejas nossas, é quarta-feira da família. Existem pessoas que oram pela mesma coisa, meu Deus, que vivem da mesma forma, Pai, como se vivessem como os ímpios. E existem ímpios que nós consideramos como ímpios, mas que têm um testemunho de Deus tão grande, que anda na presença de Deus, que fala com Deus, que obedece a Deus, que tem uma vida reta, honesta, e que Deus é com eles. Só falta confessar Jesus, só falta ter um nome no livro da vida. Mas tem outros, meu Deus, que tem um nome no livro da vida. Mas, meu Deus, é uma derrota que... misericórdia, é uma falta de, sabe, uma falta de comunhão, uma falta de harmonia, uma falta de paz. Está sempre, meu Deus, com um canequinho na mão. Pai, está amarrado isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nós devemos orar uns pelos outros, mas nós precisamos sentar com o Senhor, aprender, meu Deus. Precisamos corrigir o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada, porque quando nós corrigimos, a bênção vem e nos alcança. O milagre é inevitável. Meu Deus, os filhos não se perdem, os netos não vão se perder, porque nós temos uma promessa, temos uma aliança. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender, meu Deus, Pai, que não é porque o Abraão era bonitinho, a Sara era bonitinha, o Senhor foi fazendo as coisas na vida dele, não Abraão. Ele andou na tua presença. O Senhor disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O Abraão entendeu que tinha que ter uma vida de obediência, que tinha que ter uma vida que continuasse agradando ao Senhor, que iria passar por lutas e dificuldades, mas que em todas elas o Senhor o faria mais que vencedor. Meu Deus, esta é a vida cristã. Então, Pai, endireita, Senhor, os caminhos tortuosos, a mente tortuosa, o coração tortuoso, endireita, meu Deus. Pai, em conformidade com a Tua palavra, aonde o diabo, meu Deus, tem acesso para destruir, eu repreendo, amarro, desligo, paraliso, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Teu povo tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória, um dia de novidade de vida, que o Teu povo venha semear, meu Deus, semear em paz, semear em alegria, semear em comunhão, semear também em sementes, meu Deus, para que eles possam ter colheitas de paz, colheitas de bênçãos, que eles atraiam a luz do Senhor aonde estiveram, porque o Senhor nos chamou para ser uma bênção. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, te abençoo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assista depois, passe para outras pessoas depois, e tem sido bênçãos, né? Tem pessoas que falam conosco, tem sido bênção e vai gerar bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã Silvânia, Deus te abençoe. Irmão Roberto, Deus te abençoe. Tem outra irmã que entrou aqui, Maria Isabel Correia, Deus te abençoe. Assista depois em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz. Fui!